Oi galera, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos para que a gente possa compor aí o material dentro de nossa plataforma, tá? Eu só peço desculpas porque minha voz ainda está um pouco embargada devido a um problema de garganta que eu ainda estou tratando, tá? Mas vamos tentar de uma forma ou de outra, né, conversar com vocês aí. Às vezes eu posso parar um pouco, tomar um pouco de água, tá? Tossir, mas enfim, faz parte do processo, beleza? Então, aqui é o seguinte, ó, nós vamos trabalhar dois assuntos, porque a gente precisa também acelerar o andamento do caderno, beleza? Então, assim, ó, nós temos o seguinte, tá? Dentro do livro 2, aula 20, que seria a segunda parte do capítulo 10, sobre a sociedade açucareira durante o período colonial, beleza? E depois nós vamos abordar a aula 21, que trata justamente da implantação de um sistema político-administrativo, obviamente também dentro do sistema açucareiro, tá? E nós vamos falar a respeito da implantação do governo geral, capitanias hereditárias e das câmaras municipais, beleza? Vamos lá. Eu vou seguir aqui o cronograma que eu fiz, tá? Que está de acordo com os slides em PowerPoint que eu postei dentro do sistema. Então, o que eu disser aqui é concomitante àquilo que lá está postado e depois, mais uma vez, nós vamos debater isso dentro de nossa live, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro, os objetivos dessa aula, tá? Relativo à aula 20, nós vamos fazer o seguinte, ó. Apresentar e estabelecer as principais características da sociedade colonial brasileira durante o ciclo açucareiro. E, na verdade, essas características que serão citadas aqui, se você analisar, muitas delas, até mesmo que de forma dissimulada, se encontram presentes até hoje. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Primeiro ponto, estratificada. O que seria uma sociedade estratificada? Você tem o quê? Estratos, camadas sociais, onde a mudança, a ascensão de classe é praticamente nula, é praticamente impossível. Então nós temos aqui três estratos principais. Nós temos a elite, certo? A elite, no caso, você tem o que, basicamente? São os grandes proprietários de terras, os senhores de engenho. Nós temos também uma camada política extremamente influente, quando não é composta pelos senhores. Você tem o quê? Membros da nobreza portuguesa que estão aqui no Brasil representando os direitos do rei. Beleza? Segundo ponto, ruralizada, rural. O que você tem nisso? Entenda que os principais fatos econômicos, políticos e sociais ocorrem onde? No campo, certo? Havia, obviamente, pequenos núcleos urbanos, pequenas vilas, mas, de fato, tá, o núcleo, o local onde essas transformações, onde essas relações ocorrem, é o campo. Terceiro ponto, patriarcal, patriarca. Bom, você sabe já o significado desse termo patriarcal. O que você tem aqui? A figura do homem branco, rico, certo? Típico, por exemplo, do senhor de engenho, certo? Ele é quem manda. E o seguinte, ele manda nas estruturas que o cercam. Se ele for envolvido na política, é óbvio que ele é o chefe. Mas também, essa questão do poder pátrio se estende também o quê? À família, certo? É o homem mais velho, obviamente, desde que ele esteja lúcido. A palavra dele é ordem. A palavra dele é a lei. Certo? Então você tem uma sociedade onde o pai, ele é literalmente o dono, o proprietário de sua família, de sua esposa, de seus filhos, dos seus empregados e dos seus escravos. Esse é o patriarcalismo social, que inclusive, se nós analisarmos, nós encontramos vários exemplos ainda hoje. Tudo bem que muitas vezes em menor escala, mas isso existe ainda sim. A aristocracia. Bom, nós já falamos sobre questões de governos aristocráticos que vêm desde os tempos da Grécia Antiga. O que seria uma aristocracia? É um governo dos melhores. Ora,
Quem é que seriam os melhores dentro desse sistema? Obviamente o quê? A elite. E nesse caso, representado o quê? Pela elite agrária, pelos senhores de engenho. Beleza? E um item, patrimonialismo, que é algo também extremamente presente em nossa sociedade até hoje. O que você tem? Patrimonialismo é quando um homem público, certo? Um administrador, por exemplo, um político, ele administra os bens públicos como se fossem privados, certo? A questão de você adotar, de você utilizar o bem público, que compete a todos, mas não. Ele usa isso o quê? Como se fosse propriedade privada, em benefício próprio. Isso está presente, por exemplo, né, no excelente Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala a respeito do homem cordial, dessa cordialidade brasileira. É justamente isso. O homem público que vai se utilizar, certo, dos meios que o cercam em benefício próprio. Tivemos exemplos aí esses dias, não é verdade? Ok? Vamos lá então. Agora passando, né, para outros detalhes que nós temos aqui. Bom, quando a gente fala da questão estratificada, nós temos o seguinte. Eu coloquei para vocês uma pirâmide social e temos 3 estratos principais. Elite, homens livres e a base da pirâmide, que no caso é a mão de obra escrava. O nosso foco nesse momento é o quê? A elite colonial. Bom, eu já citei, nós temos o que, portanto? Senhores de engenho, homens extremamente ricos e poderosos, certo? E nós temos também alguns membros da nobreza portuguesa que se fazem presentes aqui, obviamente, para ajudar nesses quesitos administrativos, tá? E o que nós temos? Essa elite, ela tem, obviamente, o quê? O poder econômico. Isso é fato, certo? Mais ainda, o controle social e o poder jurídico, certo? Galera, são pessoas extremamente poderosas. E quando eu digo controle social, nós temos aí o quê? Um laço de clientelismo. Você fala, o que seria isso? Sabe o que significa clientelismo? É quando a camada dominante ela se impõe de uma forma tão forte sobre, sejam os homens livres, sejam sobre os escravos. Mas vamos falar dos homens livres aqui. O que acontece? Cria-se uma dependência extremamente forte do empregado, do comerciante, do pequeno proprietário em relação ao patrão. Entendeu? Você chega a um ponto que você fica mais preocupado em perder o emprego do que morrer. Então você tem essa questão de clientelismo. É como se o empregado, o homem livre, dependesse da existência dessa camada superior para que você sobrevivesse. E é claro que isso engendra uma série de relações de poder. É aquela história, certo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nesse caso, quem necessita. Certo? Então, essa ideia de clientelismo, você tem o quê? É o domínio sobre os menos favorecidos, de uma forma ou de outra. Não há empatia, nada disso. Preocupação com a saúde, com condições de vida, nenhuma. Nenhuma. O que importa é que você sirva, que você trabalhe. Para quê? Para que mantenha o luxo dessa camada dominante. Ok? E mais um detalhe. Existe o conservadorismo. Conservadorismo é algo que nós podemos debater em várias esferas, sejam políticas, econômicas, sociais, tá? Mas nesse caso aqui, o que você tem? Esse conservadorismo implica no quê? A elite dominante é contra quaisquer tipo de mudanças que possam favorecer o mínimo que seja as camadas menos favorecidas. Não vamos mudar o jogo, entendeu? É uma frase aí que eu já ouvi há um tempo e fiquei até perplexo. Quem mandou nascer pobre? Entendeu? Mudanças? Nada. Nenhuma. Beleza? Agora vamos aqui ao segundo extrato. Homens livres. O que nós temos então? Você está no meio do caminho. Você não é senhor, tampouco escravo. Você é livre. Certo? E aí,
nós temos uma proliferação muito grande dessa camada de homens livres entre ali os séculos 17 e 18. E podemos encaixar aqui vários grupos. Você tem, por exemplo, comerciantes, pequenos proprietários de terras, nós temos ali tropeiros, os religiosos do baixo clero, nós temos militares de baixa patente, bandeirantes, quilombolas, enfim, certo? Só que dentro dessa estratificação social, isso implica o seguinte, cara. O homem livre é praticamente impossível a ele que haja uma certa ascensão social. Tudo bem, dinheiro ele até pode ganhar, mas influência política, isso é muito, muito difícil. Isso lembra um pouco essas questões que nós trabalhamos sobre a Europa, tanto medieval quanto moderna. Você não tem aquela história dos estamentos? É muito parecido isso tudo. É muito difícil que um homem livre torne-se tão importante quanto, por exemplo, um senhor de engenho, certo? E na base da pirâmide social, nós temos o quê? Os escravos africanos. Já comentamos anteriormente essa questão da implantação do sistema escravocrata africano aqui no Brasil. Lembrando que houve, obviamente, tentativas de se escravizarem os indígenas, os nativos, porém isso não foi muito bem aceito, os índios resistiram, certo? Havia umas questões muito relativas ao trabalho em si, as fugas. A própria igreja, ao catequizar os indígenas, certo, entrou em conflito com as autoridades, justamente porque nessa história, dentro dos dogmas, dos ensinamentos cristãos, irmão não escraviza irmão. Portanto, se o índio foi evangelizado, catequizado, ele, portanto, não poderia ser escravizado. Beleza. Agora, em relação aos africanos, a situação é bem diferente. A igreja não se manifestou. Afinal de contas, os negros, para eles, talvez nem alma possuíssem, certo? E outra coisa, os interesses econômicos envolvidos nesse processo, certo? Vocês sabem disso. Trazidos de outro continente, havia uma mobilização de investimentos muito alta e os lucros envolvidos eram absurdamente altos. Tudo bem? Agora, para a gente encerrar essa questão da mão de obra escrava, já falamos que cerca de 4 milhões e meio de escravos foram trazidos aqui para o Brasil em cerca de 350 anos, enfim, certo? Houve uma série de problemas, uma marginalização social muito grande que foi criada, certo? E temos reflexos disso até hoje, tá? Isso foi já debatido anteriormente, certo? Porque mesmo pós-escravidão, o que acontece? Não foram dadas oportunidades de inserção social aos africanos, aos afrodescendentes, certo? E esses reflexos nós temos até hoje. A situação ainda é muito ruim, melhorou bastante, porém ainda é muito ruim, ok? Eu fiz um destaque também, tá, pra gente, sobre as questões da economia complementar aqui no Brasil, certo? Nós falamos sobre, obviamente, a questão açucareira, o ciclo açucareiro, grande foco, região Nordeste. Só que nós temos outros produtos, lavouras de apoio, de subsistência, beleza? Aqui, inclusive, eu coloquei para vocês um mapa também, a importância da pecuária. Veja só, duas regiões, no Nordeste também e na região Sul. No Nordeste, você tem uma marcha de interiorização, certo? A cultura açucareira concentra-se no litoral, certo? A pecuária move-se o quê? Para os sertões, beleza? Por quê? Você vai ter o quê? A questão da tração, o gado de corte, fornecer carne, leite, couro e derivados, bem como na região sul do Brasil, certo? Só que veja, o sul, a pecuária acaba se tornando uma atividade mister, ou seja, principal. Você tem um gado, um corte de melhor qualidade, e, obviamente, pressionados também pela concorrência da carne, do charque argentino e uruguaio. Nós temos também a questão das drogas do sertão, na região norte. Drogas no sentido quê? De produtos de ervas, raízes, caules, folhas, enfim, produtos fornecidos pela floresta,
cujos índios tinham um amplo conhecimento. Então, você pega a região norte, praticamente toda a área amazônica, onde as missões dos jesuítas, certo? Além de catequizar os índios, fazem o quê? Parte desse processo de exploração desses produtos que tinham um alto valor agregado na Europa, beleza? E depois, isso não vem à pauta agora, com a decadência do ciclo açucareiro, nós temos o quê? A prospecção de minerais na região das Minas, que englobam o quê? Você pega lá, hoje Minas Gerais, o sul de Goiás, região leste do Mato Grosso, beleza? Tudo bem? Deixa eu ver aqui agora, vamos pular aqui para a próxima aula, né? No caso aqui, aula 21, capítulo 11, o sistema político-administrativo implantado aqui no Brasil. Vamos lá. Lembrando que, após a divisão entre Portugal e Espanha do Novo Mundo, Tratado de Tordesilhas, nem todas as nações europeias, eu digo assim, você sabe, Inglaterra e França não reconheceram a posse do Novo Mundo, havendo uma série de invasões estrangeiras aqui, certo? Mais ainda, com a decadência do comércio de produtos orientais, o que você tem, portanto? Portugal vai olhar aqui para o Brasil de uma forma diferenciada, você vai ter o quê? As expedições guarda-costas, as expedições de povoamento, a fundação da primeira vila, São Vicente, o engenho de São Jorge dos Erasmos, Martim Afonso. Tudo bem. Dentro daquele quesito que seria o quê? Ocupar para não perder. Tudo bem? Aí, o que acontece? Estrutura-se um sistema político-administrativo, coloquei para vocês também tal estrutura e o funcionamento dos órgãos todos. Então, nós teremos o seguinte, basicamente, o rei, óbvio, certo? O rei. E aqui no Brasil, nós temos os seguintes cargos, as seguintes posições hierárquicas. Nós temos o governo geral, que seria equivalente, digamos assim, à presidência hoje, o cargo da chefia federal. O governador geral, com o objetivo de centralizar a administração, proteger o território e desenvolvê-lo economicamente. Certo? Esse é o ponto 1 da criação do cargo de governo geral. Tanto que o governador geral é considerado o quê? Como olhos e ouvidos do rei. Agora, vamos lá. O tema da aula em si é a criação das capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido, certo, em 14 faixas de terra que foram entregues a 12 donatários, isso mesmo, para administrá-las, certo? Porque você tem aqui, né, 2 caras ficaram com mais de um pedacinho, tudo bem? E qual que é a história em si? Repassar os custos da colonização e da administração para a iniciativa privada. Ou seja, o governo precisava cuidar do território, mas não queria investir. Então pegou o quê? Escolheu alguns membros da baixa nobreza portuguesa que tivessem interesse em receber as capitanias. Lembrando que os donatários, eles tinham a posse, não a propriedade. Ou seja, você cuida, mas o proprietário é o governo, certo? Os donatários deveriam também proteger, desenvolver economicamente o território e, obviamente, pagar impostos, certo? Todos os custos partiriam deles mesmos, certo? Você tem aqui a documentação, que são as cartas de doação e foral, que são trâmites burocráticos que explicam o que você deve, o que você pode e o que você não pode fazer, e, obviamente, relativo à questão dos impostos, dos tributos. Os donatários, eles poderiam doar sesmarias. Sesmarias são latifúndios. Então, qual que é a história? Eu tenho a capitania, administro, eu tenho o meu latifúndio, certo? E tenho o território. Eu posso, portanto, doar sesmarias àqueles que tenham interesse em também desenvolver o território. E isso também está diretamente ligado aos problemas fundiários que nós encontramos até hoje aqui no Brasil, certo? A má distribuição de terras. Tudo isso tem origem
certo? Nessas questões históricas. Isso é fato, certo? E isso foi o quê? Se perpetuando conforme passando aí os anos, décadas, eras, enfim. Beleza? Apenas duas prosperaram. Pernambuco, devido à produção açucareira, e São Vicente, devido aí digamos assim, a várias tentativas. Você tem agricultura de subsistência, você tem alguns engenhos que malemar funcionam, apresamento de índios, tropeiros, enfim. Beleza? Por que o sistema veio a fracassar? Gente, os custos são altos, as despesas são altas. Imagina o seguinte, você tem que deslocar-se de Portugal até o Brasil e trazer toda a infraestrutura necessária, enfrentar dificuldades, fazer prospecção de riquezas, enfim. Beleza? E aí, no século XVIII, durante a administração pombalina, o sistema acaba sendo extinto e as capitanias passam a ser novamente anexadas ao governo português. Tá? E, como último detalhe, nós temos as câmaras municipais, que são relativas aí ao poder local, certo? Como seriam as câmaras hoje? Tudo bem? Quem eram os câmaras municipais? Chamados de homens bons. Ora, a elite agrária. Pessoal, perceba o seguinte, cara. A elite agrária, ela vai comandar o Brasil durante o período colonial, certo? Durante o Brasil Império. A elite agrária, ela sofre um abalo apenas durante a República, já com a Revolução de 30, quando Vargas vem ao poder. Beleza? Então nós temos o quê? Os homens bons, os senhores de engenho, como já havia dito um pouco atrás, ricos, poderosos e influentes. E veja só, tá? Questão de funcionalidade, muito mais prático. Você tinha muito mais câmaras funcionando, atuando, agindo, certo? O governo, você tem o quê? Um governador geral, para dar conta de todo o território. E veja, dificuldades de locomoção, comunicação, isso acaba tornando a questão inviável. Portanto, quando a gente fala de exercer o poder de fato, tá, nós temos que nos focar aqui sobre a questão das câmaras municipais. Beleza? E para nós encerrarmos aqui, ó, eu separei 3 cargos executivos, como se fossem os ministros que nós temos hoje. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, ouvidor-mor, relativo à questão da justiça, o Ministério da Justiça. Capitão-mor, a defesa, Ministério da Defesa, e o provedor-mor seria o Ministério da Fazenda, da Economia. Beleza, galera? Espero que isso ajude vocês aí, tá bom? Se vê logo mais. Grande abraço, valeu!